Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, a liturgia deste sábado traz dois momentos muito fortes da Escritura, muito marcantes para esse dia, esse tempo quaresmal, e apresenta-nos duas mulheres. Primeiro, a leitura do profeta Daniel, uma mulher inocente, que estava sendo falsamente acusada de adultério e estava sendo erradamente condenada à morte, como era prescrito pela lei. O Evangelho nos apresenta uma mulher culpada, pega em flagrante do adultério e trazida diante de nosso Senhor e perguntar a nosso Senhor qual seria o destino daquela mulher. Vamos primeiro à primeira leitura do profeta Daniel. Nós ouvimos a leitura e alguns pontos que são muito importantes para nós. Primeiro, o quanto era conhecida a idoneidade daquela mulher, casada, fiel à sua família, ao seu esposo, aos seus filhos. Falsamente acusada. E bastante interessante que mesmo que aquelas duas autoridades, que eram autoridades religiosas no meio do povo de Deus, e que já haviam se pervertido inteiramente, como Daniel vai dizer, mesmo eles o acusando, foi uma surpresa para todos, porque, diz a leitura, nunca se ouviu dizer tal coisa daquela mulher chamada Susana. Nunca se ouviu dizer qualquer coisa que manchasse a sua honra, a sua fama. E o quanto isso é bonito de nós contemplarmos e o quanto isso é instrutivo para nós. O quanto é importante esse nosso compromisso com o bom exemplo. O quanto o nosso bom exemplo vai servir de meio também de evangelização. O segundo ponto, a confiança daquela mulher em Deus. Estava sendo acusada, o povo deixou-se levar pela fala daqueles dois juízes que falsamente a acusaram, a condenaram. E sendo acusada, ela levantou a sua voz com a certeza desse Deus que nunca desampara aquele que coloca nele a sua confiança. E o quanto isso é importante para nós, a nossa confiança em Deus. Por maiores que sejam as provações, as tribulações que Deus permite na nossa vida, Deus nunca desampara aquele que coloca nele a sua confiança. Humanamente falando, não tinha outra alternativa, seria condenada. A palavra daqueles juízes, aqueles anciãos no meio do povo, era autoridade máxima e ninguém contestava. Humanamente não havia, solução. Os juízes, quando a abordaram, aqueles dois anciãos, aqueles dois velhos, a abordaram e deixaram que ela tomasse uma decisão, quiseram pecar com ela. E ela sabia que eles tinham autoridade para condená-la à morte. Mas ela, confiante no Senhor, uma mulher de Deus, disse: não tenho saída. Se eu pecar com vocês, vou cair ante o juízo de Deus. Serei punida por Deus. E se eu não pecar, serei punida por vocês. Mas eu prefiro ser condenada falsamente por vocês do que cair no juízo, na condenação de Deus. E preferia passar por toda aquela humilhação, manchada a sua honra, a princípio, inicialmente, do que cometer o pecado. Preferia a morte do que o pecado. Quando nós lemos a vida dos santos, nós vemos muitas vezes essa resolução, esse compromisso: eu prefiro a morte do que o pecado. E assim foi também essa casta Susana, confiante em Deus.
nesse Deus que conhece o segredo dos corações. Então é melhor que eu tenha o meu coração reto, puro, inocente diante de Deus. Deus então, que nunca desampara aquele que coloca nele a sua confiança. Ela já estava sendo levada, né, para ser apedrejada, e suscitou então a voz do profeta Daniel. E sem que ninguém esperasse, levantou a sua voz e disse: eu sou inocente do sangue desta mulher. Deus falou por meio de Daniel. E o povo estava habituado à figura, à presença, à ação dos profetas. Então o povo todo parou para ouvir. E Daniel então vai, inspirado por Deus, fazer o julgamento separado. Perguntou a um, perguntou a outro, um argumento muito inteligente. Se presenciaram, se viram lá, flagraram o adultério. Debaixo de qual árvore eles estavam lá no jardim? Um respondeu uma coisa, outro respondeu outra. E era uma prova, né, de fato que eles estavam mentindo. E receberam a condenação, aquela condenação que eles haviam preparado para Susana. Eles foram apedrejados. A confiança em Deus nosso Senhor. E Susana então agradece a Deus. A tranquilidade, a serenidade, a alegria no seu coração, com essa resposta tão clara para ela e para todos nós. Deus nunca desampara aquele que coloca nele a sua confiança. Agora voltemos ao Evangelho. Uma mulher que é culpada do pecado do adultério. E foi trazida lá pelos escribas, fariseus, diante de nosso Senhor. E colocaram Jesus também em um dilema. Se Jesus dissesse que não deveriam apedrejá-la, era aquilo que estava prescrito pela lei mosaica, pela lei de Moisés. E se Jesus dissesse que era para apedrejar aquela mulher, onde estava esse Jesus tão bom, tão misericordioso e que falava tanto do perdão? Colocaram Jesus diante de um dilema. Nosso Senhor veio a esse mundo para nos trazer o perdão, a misericórdia, a compaixão. Veio para curar o mais profundo da nossa alma, nos transformar. Aquela mulher era verdadeiramente culpada de um grave pecado. E que manchava e que atraía os castigos de Deus sobre o povo de Deus. E nós sabemos no Antigo Testamento quanto Deus agia com muita rigidez diante daquele povo. Perguntaram a Jesus e Jesus não respondeu inicialmente. Diz o Evangelho que Jesus se abaixou, começou a escrever assim nas areias ali próximo ao lago onde eles estavam. E eles insistiram, né, uma segunda vez. Santo Agostinho faz um comentário do Evangelho de hoje e faz referência a isso, dizendo que Jesus estava ali na areia escrevendo os pecados daqueles que estavam ali, acusando aquela mulher. Mas diante da insistência deles, né, que Jesus desse uma resposta, Jesus então se levantou e disse: tudo bem, vocês querem acusá-la? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Querem condená-la? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E não falou mais nada. São João diz no Evangelho que começaram a sair todos, dos mais velhos aos mais jovens. Diante de nosso Senhor, com a firmeza do olhar de nosso Senhor ali bem próximo a eles. Por mais que eles não quisessem ser discípulos de nosso Senhor, mas sabiam, já tinham provas que Jesus de fato era o Filho de Deus, e que já havia muitas vezes revelado os segredos dos corações, e sabiam que Jesus sabia exatamente o que se passava no coração deles, não insistiram e se afastaram. E agora esse encontro tão especial desse Jesus misericordioso com essa mulher pecadora pública, a sós com ela, como Jesus conversa e cura o nosso coração, a nossa relação íntima, pessoal com Deus. Mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não vou te condenar. Vai, mas não peques mais. Recebe de nosso Senhor o perdão, e ao mesmo tempo, aquilo que nós aprendemos, que a igreja nos ensina, o perdão, o pedido de perdão, o arrependimento do pecado, sempre acompanhado de um propósito, de não voltarmos a pecar. Vai,
Não vou te condenar, mas vai, mas não peques mais. Recebendo de nosso Senhor o perdão, naquele momento sendo tocada pela misericórdia do coração de Jesus, ela se converte, vai acompanhar nosso Senhor, vai ser discípula de nosso Senhor, vai viver tão perto de nosso Senhor, tendo sido purificada pelo perdão de Deus e fortalecida com a presença de nosso Senhor, com a graça de Deus, tomou um novo rumo, uma nova vida, restaurada no mais íntimo do seu ser. Por maiores que sejam os nossos pecados, quando nos aproximamos humildemente do Senhor, confessamos as nossas culpas, as nossas iniquidades, dele recebemos o perdão. E recebendo o perdão, recebemos também a graça, para nós trilharmos um novo caminho. Recebendo o perdão de nosso Senhor, para fazermos uma nova escolha e não mais ofendermos a Deus. Prezados irmãos e irmãs, supliquemos a intercessão de Nossa Senhora, também a Mãe da Misericórdia, que Nossa Senhora sempre alcance do seu Filho Jesus para nós o perdão, a misericórdia, mas sobretudo a graça de nós sermos perseverantes, tomarmos propósitos sérios, fazermos escolhas sérias, mudarmos as nossas atitudes, mudarmos as circunstâncias que muitas vezes nos levam ou nos proporcionam ocasião de pecado, para não abusarmos da graça de Deus, para correspondermos às suas graças, aos seus dons, à sua misericórdia, ao seu perdão, sabendo que enfrentaremos tentações, tribulações, o inimigo vai armar laços para nos fazer cair a todo instante, mas com muita confiança no Senhor. E eu termino com a leitura do Salmo, um versículo do Salmo 22, foi o gradual da missa de hoje, em que assim nos diz: ainda que andasse no meio das trevas da morte, não temerei o mal, porque vós, Senhor, estais comigo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.